E aí pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício resolvido. Esse aqui é o 12.35 e é para determinar a linha elástica e especificar as inclinações A e B, ali no ponto A e no ponto B. Então, a gente vai utilizar essa equação diferencial aqui, de quarta ordem, e a gente vai ter que determinar a equação para V de x, que é a equação V de x é o carregamento, na verdade é a linha elástica. Tá? E esse Q de x é a função de singularidade que a gente vai ter que descobrir e a gente vai integrar ela 4 vezes para poder encontrar a equação V de x, que vai nos dar a linha elástica dessa viga aqui. Então, olha só, para a gente descobrir qual que é a equação Q de x, a gente vai precisar saber todos os esforços que estão acontecendo na viga e também saber como é que funciona essas condições de contorno em A e B. Então, o que eu quero dizer é que, ao invés de determinar as constantes que vão sair das integrais quando a gente integrar Q de x a primeira vez para encontrar o esforço cortante e depois a segunda vez quando a gente integrar de novo esse esforço cortante para encontrar o momento fletor, a gente não vai precisar encontrar C1 e C2 se a gente incluir na função de singularidade esses carregamentos, esses esforços externos na nossa equação Q de x. Então a gente vai precisar determinar eles e a gente pode utilizar o seguinte, aqui fazer o somatório de momentos no ponto A, ele vai ter que ser 0. Então, quem está fazendo o momento ali é menos ômega vezes A, vezes x, que é o braço de alavanca até o centro dessa distribuição, mais RB, que está fazendo um momento positivo, RB, vezes o braço dele, que é 2A. Esse x aqui, pela essa imagem que a gente está vendo, ele vale A sobre 2. Se a gente resolver para RB, a gente vai encontrar, já colocando x igual a A sobre 2, a gente vai encontrar ômega vezes A sobre 4. Essa é a equação para esse esforço RB. Agora, se a gente fizer o somatório de forças na direção y, também vai ter que ser 0. E aqui a gente vai ver que a contribuição para o carregamento distribuído vai ser menos ômega vezes A mais RB mais RA, que são as reações externas, que a gente vai querer incluir na nossa função de singularidade. Se a gente resolver para RA, a gente vai ter um RA que vai ser igual a 3 quartos de ômega vezes A, certo? Então, o RA vai valer 3 quartos de ômega vezes A e o nosso RB vai valer 1 quarto de ômega vezes A. Então, a gente descobriu esses esforços externos, RA e RB, para colocar eles na nossa função de singularidade. Então, agora eu quero escrever essa função de singularidade Q de x e depois integrá-la. Então, o nosso Q de x, eu vou escrever aqui embaixo. Q de x, ele vai ser igual a... Então, eu vou colocar os esforços externos para depois não precisar encontrar as nossas constantes. Vai ter RA, que está ligado, isso aqui é uma função de Hepside, ligado a partir do ponto 0, e é uma força pontual, eu vou ter o expoente aqui, menos 1. Menos, porque está para baixo, o carregamento distribuído, sendo que ele é constante com esse valor ômega, e ele está existindo de x menos 0, lá no ponto 0, como um carregamento distribuído, aqui a gente tem igual a 0. Só que esse carregamento ele não existe durante toda a viga, então a gente vai precisar descontar a parte que vai estar existindo em cima da viga depois de desligado. Então a gente vai ter que somar aqui uma parte que vai ser ômega x menos A, para depois excluir a parte que a gente não quer desse carregamento, porque da forma que a gente escreveu ele vai seguir durante toda a viga, a gente quer colocar uma força equivalente aqui na parte de baixo. Eu vou colocar aqui assim. A gente quer colocar um carregamento que seja dessa forma aqui, distribuído assim.
para poder tirar o carregamento que vai sobrar dessa parte aqui, menos ômega x menos zero, da função de singularidade. Então, a gente continua, aqui a gente vai ter mais isso aqui elevado a zero, porque é carregamento distribuído constante. Eu vou colocar um pouco mais para baixo aqui. Então agora a gente já tem o formato da nossa Q de x. Com o formato da nossa Q de x, a gente pode encontrar o nosso V de x e o nosso V de x. V de x ele é igual a menos a integral de Q de x dx. Então, integrando esse nosso Q de x, a gente vai ter um menos aqui, daí eu vou integrar essa parte de dentro aqui. Então, integrando isso aí, a gente vai ter menos RA, menos RA. Se a gente integra uma função de singularidade que tem um expoente menos 1, a gente vai ter isso aqui, 0, mais ômega. Aqui eu já vou colocar o menos, então eu estou integrando com o menos já dentro. Então, menos RA, depois mais x menos 0, elevado a 1, menos, eu vou colocar na parte de baixo aqui, essa porção aqui, menos, aqui vai ter um ômega, menos ômega, x menos a, elevado a 1 também. Então, a gente já tem o nosso cortante, v de x. A gente vai precisar integrar mais uma vez e a gente vai encontrar o nosso mx. Esse mx ele é igual a menos a integral do nosso v de x dx. E integrando isso aí, a gente vai ter menos a integral. Vou colocar um pouco para baixo aqui. A gente vai ter mais RA na verdade, RA, que está funcionando de x menos 0, elevado a 1. Eu estou integrando essa parte aqui, agora eu vou integrar essa parte aqui. A gente vai ter menos ômega, x ômega sobre 2, né? X menos 0, elevado na 2, mais ômega sobre 2 também, que funciona de x menos a, e isso aqui também elevado na 2. Então, olha só, a gente fez o seguinte, eu vou colocar um pouco mais para baixo, e colocar as equações diferenciais equivalentes aqui do que a gente escreveu. Então, o que eu estou fazendo é pegando e escrevendo. Eu vou colocar com vermelho EI vezes D3V sobre DX3. Isso aqui é igual a menos V de x. V de x eu encontrei quando eu integrei isso aqui. E também a gente fez o seguinte, EI, isso aqui são partes geométrica e parte do material, do tipo de material, a gente vai ter D2V sobre dx2, isso aqui é igual ao momento mx que a gente encontrou. Quando a gente encontrou mx, a gente saiu de um problema, que é de uma derivada na 4 para um problema na derivada segunda. A gente integra as duas vezes, encontra o m de x e a equação que a gente vai trabalhar vai ser essa aqui. Uma equação de segunda ordem, que é igual a mx. Então, esse mx que a gente encontrou já está aqui em cima. A gente vai precisar integrar ele mais duas vezes e agora vão sair constantes. Por que nas duas primeiras equações aqui, nessas duas primeiras integrações não saiu constante?
porque a gente utilizou os esforços externos, RA e RB, já dentro da equação, dentro da função de singularidade. Se a gente não tivesse usado, aqui teria saltado C1 e C2 e a gente precisaria encontrar através de condições de contorno para elas. Então eu recomendo sempre colocar o RA e o RB dentro da função de singularidade Q de x e a gente integra as duas vezes sem nenhum problema, junto ali com as nossas, com o tipo de cada carregamento, a gente vai ter uma integral diferente. Então olha só, aqui a gente vai partir, sabendo m de x, de uma relação diferencial de segunda ordem. Então a gente vai precisar integrar duas vezes. Eu vou colocar um pouco mais para baixo aqui. E a gente vai ter o seguinte. A integral de m de x, que é aquilo ali que a gente encontrou ali em cima, m de x dx, vai ser RA sobre 2. RA sobre 2, estou integrando mais uma vez agora, sabendo isso aqui. Eu vou integrar dos dois lados aqui, então eu já vou para uma relação diferencial de primeira ordem. Então, aqui RA sobre 2, que está multiplicando x menos 0, elevado a 2, menos ômega sobre 6. Estou só integrando esse m de x que a gente encontrou aqui em cima. X menos 0, elevado ao cubo, mais ômega sobre 6, x menos a ao cubo mais C1. Agora, olha só, quando eu integrei isso aqui dos dois lados, aqui eu vou ter dv dx só, porque eu não integrar em relação a x, e aqui eu vou ter integral de m de x, que é esse m de x que eu encontrei aqui em cima. Então, eu vou ter esse C1, certo? Então, agora eu vou integrar mais uma vez. Integrando mais uma vez e colocando já quanto que vale nosso RA, que era 3/4 de ômega A. A gente vai ter o seguinte, quando eu integrar isso aí, mais uma vez, a gente vai ter aquele nosso esse EI aqui, vezes V de x. Agora eu já tinha integrado novamente de ambos os lados. Então eu vou precisar integrar isso aqui tudo. Isso aqui vai ser igual à integral dessa integral, m de x dx. A gente vai ter ômega A, colocando já o valor de RA, vezes 3 sobre 24, que multiplica x menos 0, elevado ao cubo, menos ômega sobre 24, x menos 0, x menos o 0, elevado na 4, mais ômega sobre 24, x menos a, x menos a, também elevado na 4. Agora eu vou ter aquela C1 vezes x, né, que eu integrei em relação a x, mais uma outra C2 que surgiu dessa segunda integração. Certo? Eu vou colocar um pouco mais para baixo aqui. A gente partiu dessa relação diferencial de segunda ordem, sabendo aquele nosso m de x através da integração duas vezes do nosso carregamento q de x. Eu vou voltar aqui para o branco. Então, a gente C1x e C2x, a gente viu que isso aí é igual a v de x vezes EI. Então, olha só, o que a gente vai precisar notar nesse problema é que quando V de 0 vai ser igual a 0. Quando x for igual a 0, o nosso V vai ter que ser igual a 0, porque a linha elástica, lá na linha elástica, a gente não vai ter movimento aqui no ponto A. Esse ponto A não vai para cima e para baixo. A equação da linha elástica não vai ter nenhum movimento em relação a y nesse ponto A. Então, vamos voltar lá para baixo. Então, quando V
igual a zero é porque o ponto x é igual a zero. Então a gente vai usar isso como uma condição de contorno para resolver essa C1 e essa C2, essas constantes que apareceram quando a gente encontrou a relação diferencial de segunda ordem para o momento m de x. Então, colocando isso aí no nosso problema, a gente vai ter o seguinte: 0, nessa primeira parte a gente vai ter 0, menos, aqui também a gente vai ter 0, quando x é igual a 0, mais, quando x é igual a 0, aqui também a gente vai encontrar mais 0, e mais C2, e disso aqui o que acontece é o seguinte: a gente vai ter essas partes se anulando. Então, EI de V0 igual a 0 vai ser 0 menos 0 mais 0. Vai sobrar só o C2 e a gente vai ver que esse C2 aí ele é igual a 0. Então, colocando V de 0 igual a 0, a gente descobriu que o C2 é igual a 0. Esse C2 aqui vai ser igual a 0. Então, outra parte dessa linha elástica que a gente vai ter que notar quando a gente tiver um pino e um rolete segurando é que também a gente vai ter que ver lá em 2A ele vai ser igual a 0. É a segunda condição de contorno que a gente vai ter. V em 2A é igual a 0. Não vai ter movimento na vertical para a linha elástica lá no ponto B. Então, saindo disso aí, a gente vai encontrar que aqui a gente tinha um EI multiplicando, né? Nesse V de 0 igual a 0, e nessa parte aqui eu vou escrever assim: EI que multiplica V vezes 2A é igual a 0, que é igual a 3 ômega A, 3 ômega A, dividido por 24, só estou colocando agora que o x vale 2A, vezes 8A ao cubo, 8A ao cubo, menos ômega sobre 24, menos ômega sobre 24 vezes 16, vezes 16A na 4, mais ômega sobre 24, A na 4, mais C1, que já está acabando o espaço, vezes 2A, que o x vale 2A, mais 0. Certo? Mais 0. Então, disso aí tudo, colocando esse 2A aqui nessa equação de cima, a gente vai encontrar que o C1, o nosso C1, esse aqui sim vai ter um valor, e esse C1 vai valer menos ômega A ao cubo, vezes 3 sobre 16. Vezes 3 sobre 16. Então, ele vai ter um valor diferente de 0, já que a nossa C2 era igual a 0. Então, vou colocar um pouco mais para baixo, a gente vai continuar o nosso problema. Então, só colocando o valor de x igual a 2A, que não vai ter movimento na linha elástica, a gente sabe que V de 2A é igual a 0 e também V de 0 é igual a 0. Essas aí são as condições de contorno. Agora, sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte: eu vou reescrever a nossa equação para a linha elástica, já que a gente tem as nossas constantes. Então, V de x é igual. Agora eu vou passar para o outro lado, o EI. A gente vai ter 1 sobre EI. 1 sobre EI. Agora eu vou abrir o parênteses aqui, o colchete, e a gente vai ter ômega A x ao cubo sobre 8 menos ômega x na 4 sobre 24 mais ômega sobre 24 x menos a elevado na 4 menos 3 sobre 16 vezes
ômega ax cubo. Aqui é o cubo, certo? Então, aqui esse cubo aqui é do A, é a ao cubo. Porque essa parcela C1 aqui, ela entrou aqui, certo? Então é o A que está ao cubo ali. Então essa aqui é a nossa expressão para a linha elástica. Esse aqui é o v de x. Então a gente integrou 4 vezes a nossa equação, a relação de quarta ordem. Então essa aqui é a expressão que ele pediu, a equação da linha elástica. Então a gente já respondeu a primeira parte. O que ele pediu também, qual que era a inclinação no x igual a 0 e x igual a 2a. O que a gente vai ter que saber, quando for perguntado disso, é que se a gente derivar esse v de x, dv dx, a gente vai ter a equação θ de x, que seria a inclinação, né, em cada um dos pontos. Então, essa equação, ela já foi descoberta. A gente utilizou aqui em cima, quando a gente, antes de integrar para chegar em v de x, a gente tinha ela aqui quando a gente integrou só uma vez m de x. Então, eu vou reescrever ela aqui embaixo. Qual que vai ser a equação essa do θ de x? Esse θ de x, ele vai ser igual a dv dx, que é 1 sobre EI, é a inclinação nos pontos. A gente vai abrir a ômega x ao quadrado vezes 3 oitavos, são 3, menos ômega x ao cubo sobre 6, menos x ao cubo sobre 6, mais ômega sobre 6, mais ômega sobre 6, e x menos a ao cubo, menos 3 sobre 16, ômega a ao cubo, que é derivar essa parte aqui, essa parcela aqui de cima, que é o nosso C1. Então essa é a expressão para θ de x, qual que é a inclinação num ponto do nosso problema. Então ele quer a inclinação em θ de 0. Qual que é a inclinação de θ em 0? Essa parcela vai ser 0, 0. Aqui a gente vai ter essa parcela 0. O que vai nos restar é menos 3 sobre 16, ômega a ao cubo, certo? Menos ômega a ao cubo. Mas aqui tem um ponto bastante interessante que a gente vai ter que tomar bastante cuidado, que é o seguinte: se tu pegar o x igual a 0 e colocar dentro dessa equação para θ de x, aqui a gente teria 0, aqui 0, aqui não seria 0, a gente teria menos a ao cubo ômega sobre 6, e também a gente teria menos 3 sobre 16, que é essa outra parcela que é a constante. E isso aí vem da onde? Isso aí vem dessa parcela aqui. Antes de integrar, para encontrar v de x, a gente tinha essa equação aqui de cima. A gente tem essa equação aqui de cima, sendo C1 aquela parcela que a gente encontrou que está aqui embaixo em rosa. Então, olha só. Se tu olhar para essa equação aqui, eu vou melhorar esse pontinho aqui. Se tu olhar para essa parcela aqui, essa parte de cima aqui, o que acontece? Quando eu colocar o x igual a 0 lá para aquela equação θ de x, eu tenho que levar em consideração só as funções que existem sobre esse ponto 0. Então, a função de singularidade, ela trata dos pontos que estão passando por cima dela, então só a função que existe em cima dela.
O que eu quero dizer com isso é que essa parcela x menos a, que vem aqui de cima, essa parcela aqui, que é aquela função que eu tinha escrito para anular a outra, essa função verdezinha aqui, que é feita para anular o restante do carregamento, que não vai nos importar, ela não existe no ponto x igual a zero. Ela não existe no ponto x igual a zero. Então, a gente não vai poder considerar essa parcela aqui porque ela não existe. Então, as funções que vão fazer diferença para o ponto x igual a zero são só essa parcela aqui e a nossa constante, porque ela é constante sobre toda a viga. Então, quando eu for colocar x igual a zero dentro da expressão θ de x, eu vou ter que levar em consideração só essas parcelas aqui e essa aqui. Essa parcela aqui não vai ser levada em consideração, porque ela não existe sobre esse ponto que eu estou calculando, x igual a zero. Então, a gente vai precisar calcular agora também para o ponto θ em x igual a 2a, θ em x igual a 2a, e sobre esse ponto 2a, todas as funções existem, então todas as funções, aqui em todas as funções eu vou colocar o x igual a 2a. E aí a gente vai encontrar 7 sobre 48 vezes ômega a ao cubo sobre EI, que era constante. Certo? Então a gente encontrou lá no ponto x igual a zero qual que é a inclinação. O que basicamente a gente tem é que é como se a viga tivesse curva. A gente tem uma viga curva, isso que é exagerando muito, né? A viga ficou curva e inicialmente a gente tinha, apontando para cima, assim, a nossa referência de ângulo. E aí depois que, isso aqui era inicialmente, quando ela entortou, quando ela recebeu o carregamento, isso aqui continua perpendicular. Então a gente tem esses ângulos que são medidos. Esse x, esse em θ de zero, aqui a gente teve uma rotação que é anti-horária, AH, anti-horária, de menos 3 sobre 16, ômega a ao cubo. Então, por isso que a gente teve menos, porque ele veio no sentido anti-horário, e essa aqui foi positiva porque veio no sentido horário. Veio para cá, e essa aqui foi no sentido anti-horário para cá. Por isso que a gente encontrou positivo desse lado em x igual a 2, né? E depois aí negativo para x igual a 0. Então é muito importante, tirando toda a calculeira, né? Que é importante a gente fazer passo a passo para não se perder e para fazer sentido depois dos sinais e poder analisar esses valores, não só fazer as contas, decorar como faz as contas, mas saber analisar cada um desses passos, né? Então, olha só, vou voltar lá em cima, o nosso problema, ele consiste em resolver essa derivada de quarta ordem. Basicamente, a gente vai encontrar a expressão para v de x, sabendo que ela é igual ao carregamento q de x. A gente encontrou os esforços externos, assim quando a gente integrar a primeira e a segunda vez, a gente vai estar chegando nessas relações. A gente integrou a primeira vez de um lado e do outro. Quando eu integro q de x, eu tenho menos v de x. Quando eu integro de novo, eu vou ter mx. Então, a gente partiu dessa relação aqui. Quando a gente integrou essa parte aqui toda, é a expressão para rotação, né, para o θ de x. Mas aí a gente passou reto, a gente fez mais uma integração e a gente queria chegar na nossa expressão para v de x. Quando a gente chegou na expressão v de x, a gente viu que tinha duas constantes, sendo que antes dessas duas integrações em relação a essa equação aqui, a gente não tinha constante porque a gente tinha utilizado os esforços externos dentro da nossa função de singularidade, e aí depois quando a gente integrou as outras duas vezes, já saindo dos esforços internos v de x e m de x,
a gente tinha essas duas constantes C1 e C2 que a gente determinou sabendo que o movimento em relação ao eixo Y, a nossa linha elástica, não tem movimento nos pontos extremos, na verdade nos pontos que a gente vai ver no próximo exercício, que quais são os tipos no engaste vai ter rotação θ de x e vai ter movimento v de x e esse tipo de coisa. A gente sabe que no pino e no rolete não vai ter movimento v de x. Então a gente sabe que v de 0 é igual a 0, v de 2a é igual a 0 também. Então com essas duas condições de contorno a gente determinou o C1 e o C2. C2 deu igual a 0 e o C1 deu essa expressão aqui. A gente encontrou uma expressão para v de x, que foi tudo isso aqui, e também ele queria saber qual que era a rotação em θ de 0, em θ 2a. E aqui é uma coisa bastante importante que a gente denotou bem no fim, que θ em 0, então o ponto que eu vou estar analisando, o x que eu vou estar analisando, só vai entrar as contribuições na expressão geral para aquele x, para aquela função que existe naquele x que a gente está analisando. Então se x igual a 0, só vai entrar as funções que existem em x igual a 0 devido à nossa função de singularidade que a gente está utilizando para encontrar. Certo? Então, θ 2a aqui entrou todas as funções, porque lá no final da viga todas essas funções vão estar existindo. Sendo que esses valores aqui para a inclinação no final, aqui como foi pedido no final e no início da viga, vão ter que corresponder com o valor encontrado. Se for anti-horário, vai ser negativo, esse θ de x, e se for positivo, vai ser em sentido horário, o movimento. Então, aqui na verdade, se for sentido anti-horário, vai ser negativo, né? No sentido... na verdade, o sentido anti-horário ele é positivo. Aqui eu estou rateando. Aqui é positivo se for horário. Ele é negativo, e se for anti-horário, ele é negativo. Ele é positivo anti-horário, aqui a gente vai botar um mais, e aqui é menos 3 sobre 16 para horário. Certo? Então, essa parte aqui a gente vai ter que lembrar sempre para poder confirmar quais são os valores que vão aparecer nessas funções aqui, θ de x. Então é isso aí, esse exercício é bastante grande, a gente vai fazer mais uns 2 sobre esses, na verdade os próximos vão ser bem menores. Também é bom a gente, fazer bastante exercício sobre isso, porque esses cálculos a gente pode acabar errando no meio, porque são bem grandes, não é complexo, mas aqui é grande, e também tem bastante passos que a gente vai ter que lembrar, utilizar as constantes de contorno, saber quando é que a gente vai ter as constantes saindo do problema, e quando não vai ter também. Então esse aí foi o exercício 12.35 do Hibbeler, que é bem completo para a gente entender como é que funciona essa equação, essa derivada quarta aqui, que é igual a q de x, para as nossas linhas elásticas. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido até o final e até mais.